Hoje vamos falar mais sobre o cangaço. Essa matéria tem repercutido bastante a partir de algumas pessoas que iniciaram esses estudos. Era uma coisa muito assim, não era tão aceito o tema, mas algumas pessoas iniciaram e então eu assisti a um vídeo falando sobre a Cristina da Mata Machado, que na realidade eu não tinha assim todo mais conhecimento sobre ela. Adquiri um pouco somente através de um vídeo, né? E depois fui ver uma outra matéria aí. E então essa Cristina da Mata Machado era paulistana, né? Nascida na, na cidade de São Paulo, na capital, morando na Avenida Paulista, classe média alta, né? E os pais podiam financiar, né, os estudos dela, e ela, então, estudou na USP, estudou também na Unicap de São Paulo, e estudou, ganhou uma bolsa de estudos também, e frequentou também a Mackenzie, e depois ela foi fazer os trabalhos. Ela era ligada àqueles movimentos no ano de 1964. Vejamos, ela nasceu realmente no dia 9 de fevereiro do ano de 1938, quando praticamente encerrou o cangaço. Então, aí ela, em 1964, ela já era uma pessoa militante contra o regime, né, o nosso regime aqui de 64, que as pessoas dizem que foi ditadura, não foi nada de ditadura, apenas um regime militar. Né? E então ela era daquelas, digamos assim, bem intencionadas, entre aspas, né? Querendo, comendo o melhor e frequentando as favelas, né? Como fazem essas pessoas que têm condição e comem caviar e vão para as favelas para buscar alguma coisa para reclamar sobre o governo, digamos, né? Então, eu não sabia realmente dessa história dessa Cristina, porque eu só havia escutado a Expedita, filha do suposto Virgulino, o famoso Lampião, que havia sido convidada por ela e que foi para São Paulo, e lá a Cristina reuniu os cangaceiros, ex-cangaceiros, né? Reuniu essas pessoas para saber quais eram as táticas que o Virgulino utilizava, né? Que ela até chamou de guerra, né? Na realidade, ela fez um livro, né? Táticas de Guerra de Lampião, né? Mas, na verdade, como ela, na época também, certamente ela não tinha um conhecimento, digamos, sobre a psicologia, a psicanálise, essa coisa, então ela foi buscar esses conhecimentos, essas informações, aliás, através daqueles ditos cangaceiros. Ela frequentava a casa desses cangaceiros que já moravam lá em São Paulo, como a Sila, o Zé Sereno, e outros aí, né? E então ela pega a Expedita, a suposta filha do Virgulino, né? E a filha da Expedita, nessa época parece que foi no ano de 1964, e ela vai começar a procurar entender se Lampião tinha alguma ideologia. Ela praticamente, né, ela foi buscar isso, só que ela não tinha o conhecimento que Virgulino não tinha ideologia nenhuma. Ele era um assaltante, ele era uma pessoa psicopata, ele era uma pessoa que não conhecia tática de guerra, ele sabia usar armas. Agora, tática de guerra é outra coisa. Agora, ela conheceu as táticas de guerra e foi considerada subversiva. Então, ela é dessa época, né? E eu fiquei assim, né? Eu sempre
tive a curiosidade de saber essa questão dessa Cristina da Mata, como é que ela iniciou esses estudos. Na verdade, ela estava querendo empregar essas táticas de guerra do Virgulino para aplicar justamente contra o regime militar, né? Então, essa história me deixou, na verdade, surpresa, né? Eu não sabia, né? Agora é exatamente isso, né? Depois vem o Amaury, doutor Amaury, que também foi outro que financiou, já o doutor Amaury, ele explorou muito e viveu às custas dessa história do cangaço, uma história mentirosa, falaciosa. Se nós olharmos, nenhum dos dois empregou nenhum método científico para entender o que era, o que foi o cangaço. Porque dizer que o cangaço foi uma guerra, foi um movimento, está totalmente fora da realidade. Eram totalmente fora da realidade. Todos os dois, nenhum dos dois atinou que o Virgulino não era, ele nunca foi guerreiro, ele nunca foi herói, era uma pessoa maliciosa, como todo psicopata, né? E então ela foi procurar conhecer a história do Virgulino, mas documento nenhum. Ela nunca comprovou, como também o doutor Amaury Corrêa jamais comprovaram, né, as histórias que levaram para os livros. Este vídeo hoje foi mais para falar sobre a Cristina da Mata Machado, né? Que assim, entrou também o jornalista Humberto Mesquita, como jornalista, queria vender o produto, né? Queria vender jornal, e começaram a florear e inventar história, mas a história do cangaço tem de tudo, gente. O que menos tem é gente séria falando sobre o Virgulino, né? Falando sobre a personalidade do Virgulino. O Virgulino era um psicopata, um matador, um estuprador, né? E foi ali, naquela fonte que ela quis beber. Ela nasceu no ano que o cangaço praticamente se extinguiu, né? E então ela já tinha essa tendência para ser uma pessoa que foi considerada militante, que queria, achava que o governo estava oprimindo, reprimindo as pessoas pobres, faveladas, e ela morando na Avenida Paulista, né? Agora fez tudo isso, né? Mas o livro dela, inclusive, foi contestado, porque para falar que o Virgulino poderia transmitir táticas de guerra, não é realmente uma coisa que possa ser aceita no mundo acadêmico. Todo mundo sabe que Virgulino era uma pessoa perigosa, maldosa, psicopata, e ele, digamos assim, ele procurava se aparelhar, né, das armas e aliciar crianças para levar para dentro dos sertões dali, da região, né, que ele frequentou 7 estados da nossa nação, né, e até o dia que deram cabo do Virgulino. Então, era isso que eu queria falar hoje sobre essa história uma das, digamos, precursoras, que começou sua vida acadêmica, né, como militante, né, de esquerda, brigando contra o Estado, e ela achava que Virgulino tinha ideal, alguma ideologia sociopolítica e religiosa. Não tinha nada disso. Morreu jovem, né? E em 1900,
deixa-me ver aqui, em 74, não me engano, 69, 74, eu nem verifiquei a data da morte dela, mas seja como for, o que eu queria falar era sobre essa tal da Cristina Massa, que tanto endeusou a Dadá, tanto endeusou a Sila, né? E então, essa história do cangaço ainda vai render muito, porque tem muita gente aproveitadora em vender o livro e especialista em tática era ela, né? Foi procurar aprender com o Virgulino. O Virgulino já era morto, aí ela foi saber como era e as informações certamente totalmente desencontradas, porque o Virgulino era um psicopata perigoso e teve o seu fim, provavelmente, lá naquele ano de 1938, há muita dúvida também, né, se ele morreu ali mesmo, né, e ninguém sabe porque não tem sequer uma certidão de óbito.